Olá, nós vamos continuar a estudar agora as bactérias de importância higiênico-sanitária. Nós estávamos falando dos micro-organismos indicadores de contaminação fecal. Nós falamos na aula anterior que as bactérias indicadoras de contaminação fecal, elas são muito importantes, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, se você pegar a legislação sanitária de água e alimentos, você vai encontrar inúmeras referências a esses micro-organismos. Nós vamos falar agora de um grupo que atualmente é muito importante nos países subdesenvolvidos, que são os coliformes, mas que nos países desenvolvidos já perderam a importância. Então, nós vamos enfatizar aqui características desse grupo de bactérias, e é importante que você conheça essas características, porque elas são objetos de discussões frequentes. Quando a gente fala dos coliformes, nós estamos falando de um grupo bastante heterogêneo de bactérias. Então, a primeira característica que você tem que guardar é: coliformes são um grupo de bactérias, não é uma entidade taxonômica. São bactérias, são um grupo de bactérias que tem características comuns. Essas características são características laboratoriais, características que você determina em análises laboratoriais. Mas o interessante é que existe uma representação epidemiológica muito grande desses coliformes. Então, você vai ver que os coliformes, eles no passado, eles eram divididos em dois grupos: coliformes totais e coliformes fecais. Como era feito isso? Isso era feito no laboratório. O laboratório realizava algumas provas e dividia os coliformes em coliformes totais e coliformes fecais. E existe uma grande representação dos coliformes totais ou dos coliformes fecais com contaminação fecal. Você consegue epidemiologicamente relacionar esses grupos de bactérias com dados epidemiológicos. Por exemplo, os coliformes totais, eles são frequentemente encontrados na natureza, mas você não tem como relacionar esses coliformes totais com o período onde ocorreu a contaminação fecal. Pode ter ocorrido há um dia, pode ter ocorrido há um mês, pode ter ocorrido há um ano, e esses coliformes totais ainda estão presentes no ambiente. Ou seja, você tem uma representação epidemiológica desses micro-organismos. Eles indicam contaminação fecal. Só que esse grupo de coliformes totais não tem como você estimar há quanto tempo ocorreu essa contaminação. Já os coliformes fecais, eles têm uma sobrevida ambiental muito curta, ou seja, são bactérias estritamente adaptadas ao parasitismo intestinal. Então, eles vivem muito bem nos intestinos de homens e animais. Quando essas bactérias estão em vida livre no ambiente, elas têm uma sobrevida reduzida. Consequentemente, os coliformes fecais, a sua representação epidemiológica
é de uma contaminação fecal recente. E por que isso é importante? Isso é importante porque os enteropatógenos, ou seja, as bactérias enteropatogênicas mais frequentes, uma salmonela, uma shigella, elas vão ter um comportamento em vida livre semelhante à dos coliformes fecais. Então, se você encontrou coliformes fecais em uma amostra, isso indica uma possível presença de enteropatógenos. Isso indica que, da mesma forma que os coliformes sobreviveram em vida livre, os enteropatógenos poderiam também ter sobrevivido. Já os coliformes totais, você não tem essa relação tão direta. Por quê? Os coliformes totais são bactérias que se adaptam muito bem à vida livre. Então, no passado, essas bactérias, os coliformes, eram subdivididas em coliformes totais e coliformes fecais. Os coliformes totais indicavam uma contaminação fecal, da água, dos alimentos, do ambiente, e os coliformes fecais indicavam uma contaminação fecal recente de água, alimentos, ambiente, etc. Então, isso era muito importante. Por quê? Se você encontrasse coliformes fecais, você tinha que estar alerta. Alerta por quê? Porque, da mesma forma que esse grupo de bactérias sobreviveu no ambiente, bactérias enteropatogênicas poderiam sobreviver também. Então, se você consumir um alimento ou água contendo coliformes fecais, isso indica que, junto com essas bactérias, você pode estar ingerindo uma bactéria enteropatogênica que sobreviveu no ambiente junto com os coliformes fecais. E aí você tem o risco de contrair uma infecção pelo enteropatógeno, não pelos coliformes fecais. Coliformes totais e coliformes fecais não causam doenças, são bactérias indicadoras, não são patógenos específicos. Quem vai causar doença são patógenos específicos que são eliminados nas fezes junto com os coliformes fecais. Então, as fezes têm coliformes fecais? Sim. Mas podem ter uma salmonela junto? Sim. Uma shigella? Sim. Ou seja, quando você ingere água ou alimentos contaminados com coliformes fecais, existe o risco da ingestão concomitante de enteropatógenos. Então, coliformes totais e coliformes fecais são indicadores de risco, são indicadores de contaminação fecal, não causam doenças, não são patógenos específicos. Se você, por exemplo, beber água contendo coliformes fecais e daqui a uma semana você tiver um quadro de DTA, um quadro de uma doença transmitida por água e alimentos, você não pode dizer que essa DTA foi causada pelos coliformes fecais, correto? Você não pode fazer essa correlação. Você pode pesquisar mais e descobrir que, junto com os coliformes fecais, existia, por exemplo, uma salmonela, que é um patógeno específico, e é ele que vai estar causando a sua doença. Bom, essa terminologia, ela hoje em dia está em desuso. Por quê? Coliformes fecais faz uma referência a fezes. E, na realidade, não existe uma contaminação direta de água e alimentos com as fezes. Isso é muito raro, né? O que existe é a contaminação do ambiente com fezes
E aí, esse ambiente vai transferir para a água e alimentos essas bactérias de origem fecal. Então, muitas vezes, você nem tem contato da água, dos alimentos com as fezes. Então, essa terminologia coliformes fecais era muito pejorativa, né? Causava muita estranheza. Consequentemente, ela foi mudada. Hoje em dia, os coliformes totais são chamados de coliformes a 35 graus Celsius e os coliformes fecais são chamados de coliformes a 45 graus Celsius. Ou seja, no passado, você fazia uma relação epidemiológica com contaminação fecal. Hoje em dia, você faz relação desses grupos com características laboratoriais, né? Coliformes a 35 graus Celsius indica uma característica laboratorial da bactéria. Coliformes a 45 indica uma característica laboratorial da bactéria. Então, pode ser que vocês ainda encontrem referências falando coliformes totais e coliformes fecais, mas o mais aconselhável é você atualizar essa terminologia para coliformes a 35 e coliformes a 45 graus Celsius. Então, como foi mostrado no slide anterior, os coliformes a 35 têm uma representação epidemiológica e têm características laboratoriais. Qual é a representação epidemiológica? A representação epidemiológica dos coliformes a 35 graus Celsius é que esse grupo de bactérias tem uma longa sobrevida ambiental, indicando contaminação fecal, sem, contudo, ter uma relação direta com a possível presença de enteropatógenos. Então, os coliformes a 35 graus Celsius são bactérias muito adaptadas à vida livre. Os enteropatógenos não são. Os enteropatógenos são adaptados à vida parasitária. Consequentemente, eles vão deixar de se multiplicar, eles vão deixar de existir, mas os coliformes a 35 graus Celsius, por terem uma longa sobrevida ambiental, vão permanecer viáveis no ambiente por muitos anos, décadas, séculos. Então, você não consegue fazer uma correlação direta entre coliformes a 35 graus Celsius com enteropatógenos. Você sabe que existiu uma contaminação fecal, mas você não sabe há quanto tempo aconteceu essa contaminação fecal. Consequentemente, você não tem como estabelecer o risco, né, da possível presença de enteropatógenos. Laboratorialmente, essas bactérias são conceituadas como são bactérias que fermentam a lactose com produção de gás. Isso é importantíssimo. Você pode fermentar a lactose, mas os coliformes vão além. Eles fermentam a lactose com produção de gás. E, especificamente, a temperatura de 35 graus Celsius. Mas não o fazem a temperatura de 45 graus Celsius. Então, esse conceito laboratorial dos coliformes a 35 graus Celsius é muito específico. São bactérias que fermentam a lactose com produção de gás a temperatura de 35 graus Celsius, não o fazendo a 45 graus Celsius. A detecção laboratorial dessas bactérias é feita no meio de cultura líquido, o caldo, lauriltriptose. Qual a composição desse meio de cultura? Esse meio de cultura tem uma substância que é o lauril sulfato de sódio, que abreviadamente é LSS, ou lauril. Então, o caldo lauril
triptose tem lauril sulfato de sódio. Por que essa substância foi colocada nesse meio de cultura? Porque essa substância inibe bactérias gram-positivas. Consequentemente, somente bactérias gram-negativas vão crescer no caldo lauril triptose. Então, a gente diz que o lauril sulfato de sódio é um agente seletivo para bactérias gram-negativas. Seleciona as gram-negativas para crescerem nesse meio de cultura. Isso porque os coliformes a 35 graus Celsius, eles pertencem à família Enterobacteriaceae, que é constituída por bastonetes gram-negativos. Então, esse meio vai selecionar bactérias gram-negativas, entre elas, membros da família Enterobacteriaceae. Entre esses membros estão os coliformes a 35 graus Celsius. Tem triptose, que é um nutriente, é uma peptona, e tem um açúcar, que é a lactose, que é muito importante. Por que é muito importante? Porque no conceito laboratorial de coliformes a 35 graus Celsius, está escrito: fermentam a lactose. Então, esse açúcar tem que estar presente no meio de cultura, com produção de gás. E aí, esse meio de cultura, ele tem um recurso adicional que detecta essa produção de gás. Ou seja, esse meio de cultura, o caldo lauril triptose, ele é colocado em tubos de ensaio, e dentro desse tubo de ensaio, você coloca um tubo de ensaio pequeno de cabeça para baixo, na posição invertida. E aí, se existir produção de gás no meio de cultura, dentro desse tubinho aqui, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir ir para a atmosfera, porque ele vai ficar retido dentro desse tubo de Durham, esse tubo pequeno que é colocado na posição invertida desse tubo maior. Então, esse é um recurso para você detectar a produção de gás. Se você olhar o caldo lauril triptose, ele nem indica a fermentação de lactose, né? Você não sabe se a bactéria fermentou a lactose e produziu ácidos. Você não está vendo nenhum indicador de pH nesse meio. Ele se propõe a indicar o quê? A fermentação da lactose com produção de gás. Por isso que esse tubo miniatura, esse tubo de Durham, é importantíssimo, porque ele vai reter no seu fundo os gases produzidos a partir da fermentação da lactose. Então, quando você olha essa bolha de gás aqui no fundo do tubo, você fala assim: isso aí é uma bactéria que fermenta a lactose com produção de gases. E como esse tubo aqui foi incubado a temperatura de 35 graus Celsius, você fala: essa bactéria fermenta a lactose com produção de gás a 35 graus Celsius. Se você prestou atenção, tem horas que eu falo gás ou gases, né? Tem hora que eu falo gás, tem hora que eu falo gases. São dois gases produzidos. Mas isso é um mero detalhe. O importante é você lembrar: esse meio de cultura aqui indica a produção de gás. Consequentemente, quando você conceitua laboratorialmente coliformes a 35 graus Celsius, o que você tem que enfatizar? A produção de gás. Então, coliformes a 35 fermentam a lactose com produção de gás a temperatura de 35 graus Celsius. Não o fazendo a 45 graus Celsius, como nós vamos ver agora. Bom, coliformes a 45 graus Celsius, que também são chamados coliformes termotolerantes, ou seja, toleram temperaturas mais elevadas, né?
35 graus Celsius é uma temperatura que simula a temperatura corpórea humana. 45 graus Celsius já é uma temperatura considerada elevada, né, para bactérias que têm vida parasitária no ser humano. Então, essas bactérias, os coliformes a 45 graus Celsius, são chamados de termotolerantes. Eles continuam com seu metabolismo ativo a 45 graus Celsius. Qual é a representação epidemiológica dos coliformes a 45 graus Celsius? São bactérias que têm uma curta sobrevida ambiental. Então, são bactérias que não se adaptam bem à vida livre, indicando, portanto, contaminação fecal recente. Se eles sobrevivem por pouco tempo no ambiente, a contaminação do ambiente com fezes foi recente. Se eles ainda estão vivos, é porque a contaminação fecal ainda foi ainda, né, recente. Então, possuem curta sobrevida ambiental, indicando uma contaminação fecal recente e, portanto, tendo uma relação direta com a possível presença de enteropatógenos. Qual é o raciocínio? Os enteropatógenos são bactérias adaptadas à vida parasitária. Consequentemente, tem uma sobrevida ambiental reduzida, igual à dos coliformes a 45 graus Celsius. Então, esse grupo de coliformes, os coliformes a 45 graus Celsius, são um indicador de risco, indicam o risco da possível presença de enteropatógenos. Laboratorialmente, você vai incubar esse grupo de bactérias a 35 e a 45 graus Celsius, desculpe. E a 45 graus Celsius, você utiliza um meio de cultura diferente. Por quê? Porque se você detectar a presença de coliformes a 45 graus Celsius, você está dando uma resposta a quem solicitou aquela análise microbiológica que, olha, existe o risco da possível presença de enteropatógenos nessa amostra de água, nessa amostra de alimentos, e isso aí tem graves consequências, né? Ninguém quer consumir água ou alimentos onde pode existir a presença de enteropatógenos. Então, para você ter muita segurança na sua análise, você muda o meio de cultura. Você utiliza um meio de cultura que é mais seletivo ainda para bastonetes gram-negativos. E esse meio de cultura é chamado caldo Brilla. Caldo Brilla é uma abreviação de um meio de cultura líquido que tem verde brilhante, bile de boi e lactose. Então, Brilla vem aí desses componentes do meio de cultura. Verde brilhante, bile de boi e lactose. Bom, o que o verde brilhante e a bile de boi fazem? São substâncias que selecionam bactérias gram-negativas. Então, esse meio é mais seletivo para bastonetes gram-negativos que o caldo lauril-triptose. Como eu já sei que eu tenho que ter muito rigor nessa análise, eu estou utilizando um meio altamente seletivo para bastonetes gram-negativos. Então, ele tem 2 agentes seletivos, verde brilhante e bile de boi. Além disso, tem lactose, que é o açúcar mais importante na caracterização laboratorial dessas bactérias, e tem peptona e outros nutrientes. Esse meio de cultura, que você está vendo aí nessa imagem, tem a cor verde, por causa do corante verde brilhante. Então,
caldo Brilla tem essa cor característica verde. Você coloca esse tubo de Durham na posição invertida. Se a bactéria metabolizar a lactose e produzir gás, o que vai acontecer? Esses gases formados vão se acumular no fundo do tubo de Durham. Então, você está vendo aí que quase a totalidade desse tubo está preenchida com gases. Uma pequena parte ainda não está preenchida com gases. Além disso, como as bactérias crescem, você vai ter turbação no meio de cultura. Mas isso não importa. O que importa é a presença de gás no tubo de Durham. Por quê? Porque essas bactérias são conceituadas como bactérias que fermentam a lactose com produção de gás. Então, é isso aqui que importa. Gás no fundo do tubo de Durham. E essas bactérias conseguem fazer isso, conseguem ter o metabolismo da lactose ainda ativo na temperatura de 45 graus Celsius. Então, coliformes a 45 graus Celsius são bastante gram-negativos que conseguem fermentar a lactose com produção de gás a temperatura de 45 graus Celsius. Se elas conseguem fermentar a lactose a 45 graus Celsius, é lógico que elas conseguem também fermentar a 35 graus Celsius. Então, no conceito pode estar, né? Fermentam a lactose com produção de gás a 35 e a 45 graus Celsius. Mas o que importa é a temperatura de 45 graus Celsius, que dá nome ao grupo de coliformes, coliformes a 45 graus Celsius. Bom, como eu falei, coliformes são um grupo de bactérias. Os coliformes a 35 graus Celsius são um grupo de bactérias que tem como principal representantes esses gêneros bacterianos: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. São todos gêneros da família Enterobacteriaceae. Então, os coliformes a 35 graus Celsius são representados principalmente por 4 gêneros bacterianos: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Já os coliformes a 45 graus Celsius têm como principal representante a espécie Escherichia coli. Então, repara, nos coliformes a 35 graus Celsius é o gênero Escherichia. Nos coliformes a 45 graus Celsius é a espécie Escherichia coli, que é o principal representante da família Enterobacteriaceae na nossa microbiota intestinal, assim como de outros animais. Então, a Escherichia coli, o nome coli, já dá a ideia a você que é uma bactéria que existe nos cólons, nos intestinos. Então, é uma bactéria tipicamente encontrada no trato intestinal, no trato digestório, de homens e outros animais. Bom, eventualmente podem existir outros representantes da família Enterobacteriaceae, indicados como coliformes a 45 graus Celsius. Então, eles não são prevalentes, eles ocorrem raramente. Quais são esses outros representantes? Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Então, nós já comentamos que os gêneros ou mesmo as espécies bacterianas têm uma diversidade muito grande.
Existem bactérias do gênero Klebsiella que só fermentam a lactose com produção de gás a 35 graus Celsius. Existem outras amostras, indivíduos desse gênero, que o fazem a 35 e a 45 graus Celsius. É a variabilidade que existe dentro das bactérias. Então, os coliformes a 45 graus Celsius têm como principal representante a Escherichia coli. Eventualmente, você pode encontrar membros dos gêneros Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Por que os coliformes a 45 graus Celsius são tão importantes e por que a Escherichia coli é a bactéria de maior destaque? Porque essa bactéria tem uma curta sobrevida ambiental, porque ela está extremamente adaptada à vida parasitária no intestino. Então, ela, quando liberada no ambiente, ela vai sobreviver por um curto período de tempo. E isso é acompanhado pelos enteropatógenos. Uma salmonela, uma shigella também são bactérias extremamente adaptadas à vida parasitária. Consequentemente, elas têm uma curta sobrevida ambiental, têm uma curta sobrevida em vida livre, porque elas não estão adaptadas à vida livre. Bom, você não pode esquecer dessas representações, correto? Coliformes a 35 graus Celsius tem uma longa sobrevida ambiental. Essa longa sobrevida ambiental também é apresentada por esses gêneros aqui quando eles estão dentro do grupo dos coliformes a 45 graus Celsius. Você pode ter indivíduos nesse grupo e indivíduos nesse grupo. São diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero. Tá? Agora, a espécie Escherichia coli pertence ao grupo dos coliformes a 45 graus Celsius. É o principal representante do grupo dos coliformes a 45 graus Celsius. E por que isso é importante? Por causa da curta sobrevida ambiental dessa espécie bacteriana, que é muito semelhante à dos enteropatógenos. Bom, os coliformes, eles são detectados no laboratório numa análise que é chamada análise pela técnica de tubos múltiplos. Por quê? Por que esse nome? Porque você faz a semeadura do seu material em várias séries de tubos. Por isso, tubos múltiplos, em múltiplas séries de tubos. Como é que essa análise é feita de forma bem resumida? Pois nós vamos ver essa técnica com mais detalhe na aula de contagem de bactérias. Você pega 25 gramas do alimento, coloca num diluidor, em 225 ml de água peptonada. Ou seja, você agora tem 25 gramas do alimento ou 25 ml de água em 225, totaliza 250. Você tem 25 e 250. Isso é uma diluição de 1 para 10, né? 25 para 250. Divide por 25, dá 1 para 10. No laboratório, a gente fala que essa diluição é uma diluição 10 a menos 1. 1 para 10, né? 1 sobre 10, você pode representar como 10 com o expoente negativo menos 1. Perfeito. Se eu pegar 1 ml dessa diluição 10 a menos 1 e colocar em 9 ml de água peptonada, eu estou fazendo uma segunda diluição. Uma nova diluição 1 para 10. Então, agora, a sua amostra de água ou alimento está diluída 10 vezes, vezes 10 vezes. Você diluiu 10 vezes 2 vezes. 10 vezes vezes 10 vezes, né?
10A1 vezes 10A1 dá 10A2, 10 a menos 2, né? Porque é 1 sobre 10, né? Uma diluição 1 para 10. Então, você já tem uma diluição 10 a menos 2. Se você diluir de novo, 1 ml da diluição 10 a menos 2, diluir 1 para 10, vai ser 10A2 vezes 10 a menos 1. Soma o expoente, dá 10A3. 10 a menos 3, desculpe. Isso é uma diluição seriada, na razão 1 para 10. Veremos isso em mais detalhes na aula de contagem de bactérias. O importante é que você semeia com volumes de 1 ml dessa diluição, 10 a menos 1, dessa diluição 10 a menos 2, dessa diluição 10 a menos 3, múltiplos tubos de caldo lauril triptose. Então, por isso o nome técnica dos tubos múltiplos. Bom, o que vai acontecer? Você pega esse caldo lauril triptose, incuba a 35 graus Celsius, espera 24 a 48 horas, né? E o que você vai observar? Se só turvar, se não apresentar gás no fundo do tubo de Durham, você tem uma prova negativa, um teste negativo. Se você observar turvação, ou seja, indicação que a bactéria cresceu, e gás no fundo do tubo de Durham, você tem um teste positivo. Você acabou de caracterizar o quê? Acabei de caracterizar um coliforme a 35 graus Celsius. Por que é um coliforme? Porque o caldo lauril triptose é um meio seletivo para bastonetes gram-negativos. E por que eu sei que é um coliforme a 35 graus Celsius? Porque ele fermentou a lactose com produção de gás a temperatura de incubação de 35 graus Celsius. Então, só esse teste já vai te dar a indicação que é um coliforme a 35 graus Celsius. O que você faz, então? Se tem coliformes a 35 graus Celsius, pode ser que exista coliformes a 45 graus Celsius. Então, eu vou pegar esse tubo positivo e vou repicar para caldo Brilla. Vou semear em um caldo Brilla, o tubo positivo. Por quê? O tubo negativo não tem coliformes, correto? Não tem coliformes a 35 graus Celsius. Se não tem coliformes a 35 graus Celsius, não terá, logicamente, coliformes a 45 graus Celsius. Por quê? Porque no conceito de coliformes a 45 graus Celsius, você fala o quê? Que ele fermenta a 45 graus Celsius, mas também fermenta a 35 graus Celsius. Então, se o tubo está negativo aqui no caldo lauril triptose, você nem perde tempo semeando o caldo Brilla. É uma coisa óbvia, correto? Então, o tubo positivo, eu repico agora para o caldo Brilla. E incubo a 45 graus Celsius. Se nada acontecer, eu só tinha na minha amostra coliformes a 35 graus Celsius. Se existir a formação de gases no fundo do tubo de Durham, aí eu digo, eu tenho coliformes a 35 graus Celsius e tenho coliformes a 45 graus Celsius. Então, eu sei que nessa amostra que eu analisei, eu tenho os dois, coliformes a 35 graus Celsius e coliformes a 45 graus Celsius. Então, esse tubo positivo de caldo Brilla indica para você que existem coliformes a 45 graus Celsius. Agora, você lembra que nós enfatizamos que o principal coliformes
o principal coliforme, desculpe, a 45 graus Celsius, era a Escherichia coli, surgiram, então, um desdobramento dessa análise que fala assim, olha, além dos coliformes a 45 graus Celsius, eu tenho certeza que é uma Escherichia coli que está dando esse resultado positivo no coliformes a 45 graus Celsius. Então, surgiu um desdobramento dessa análise, que é você pegar esse tubo positivo e semear em um outro meio de cultura, que é o caldo EC. EC é a abreviação do quê? Escherichia coli. Então, é um caldo específico para Escherichia coli, que também tem lactose e também tem tubo de Durham. Se houver produção de gás no fundo do tubo de Durham, eu tenho bastante certeza, não total, bastante certeza, que é uma Escherichia coli. Então, eu posso dizer que na minha amostra eu tenho coliformes a 35 graus Celsius, coliformes a 45 graus Celsius e a presença de Escherichia coli. Se fosse negativo, eu diria tem coliformes a 45 graus Celsius, mas não tem Escherichia coli. Ou seja, com isso eu reduzi o risco da possível presença de enteropatógenos. Eu não afastei, porque tem coliformes a 45 graus Celsius, mas eu reduzi o risco. Se eu falo que tem Escherichia coli, aí eu tenho uma gradação maior de risco. Eu tenho uma grande possibilidade de existirem enteropatógenos. Eu não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que existe um risco maior da presença de Escherichia coli. Então, você vê que essa análise ela vai se desdobrando, né? Primeiro você pesquisa coliformes a 35 graus Celsius, depois você pesquisa coliformes a 45 graus Celsius, depois você pesquisa o principal representante dos coliformes a 45 graus Celsius, que é a Escherichia coli. Então, você já desdobrou ainda mais essa análise. E como a presença de Escherichia coli é um indicador de risco muito elevado, só esse caldo EC muitas vezes não convence os microbiologistas que esse resultado decorre da presença da Escherichia coli. E aí a gente faz o quê? A gente repica esse tubo positivo para um agar, um meio que foi distribuído em uma placa de Petri, né, um meio sólido, que é chamado agar-EMB. E de osina, A de azul de metileno. Então, agar-EMB. Esse meio de cultura também tem lactose, correto? Lactose é um açúcar aí fundamental para essas bactérias. E esse meio de cultura, ele é importante porque ele caracteriza ainda mais que o caldo EC, a presença de Escherichia coli. Ou seja, você pegou o caldo EC positivo e repicou para o agar-EMB. Esse meio de cultura, ele indica a utilização da lactose. Lógico, se esse caldo EC está positivo aqui, eu não vou obter esse resultado, só estou demonstrando para você como é que uma bactéria que não utiliza lactose cresce no agar-EMB. Então, uma bactéria que não utiliza lactose não poderia vir desse caldo EC positivo, correto? Ela cresce formando colônias da mesma cor do meio. Então, você vê que a cor da colônia é muito parecida com a cor do meio de cultura. Agora, quem eu espero que cresça neste meio de cultura
São colônias de bactérias que utilizam a lactose, colônias lactose positiva, que crescem assim, formando colônias com um azul escuro. Então, eu sei que essa colônia é lactose positiva. Então, quando eu repico do caldo EC para caldo EMB, certamente eu vou ter um resultado desse. Colônias escuras, colônias azul escuro, colônias lactose positivo. Agora, quem eu estou procurando é a Escherichia coli. E ela, nesse meio de cultura, ela cresce de forma diferente. Ela cresce formando um halo azul metálico, verde metálico, melhor dizendo, um halo verde metálico ao redor da colônia. Então, a colônia é azul escuro no centro, né? Você vê aí que é uma colônia negra, azul escuro, tão intensa que parece negro, com um halo de cor verde metálica, né? Você vê essa cor bem aqui, né? Uma cor verde metálica. E essa colônia é característica da Escherichia coli. Então, é a confirmação da confirmação. É a confirmação de que isso é uma Escherichia coli em EC no HEMB. Logicamente, os bacteriologistas, como são muito criteriosos, eles exigem uma confirmação adicional. E aí você pode fazer provas bioquímicas, alguns testes que a gente faz, que caracterizam o perfil bioquímico dessa bactéria. Correto? No passado, há 2 décadas atrás, se utilizava um esquema que ainda é citado nos dias atuais, que é o INVIC, né? IMVIC, INVIC, que é esse conjunto de provas bioquímicas. Eu nem citarei quais são, para você nem se preocupar, porque hoje em dia, na maioria dos laboratórios, não se usa mais INVIC, se utilizam outras provas bioquímicas mais atualizadas, mais precisas aí na caracterização da Escherichia coli. Então, você vê que a Escherichia coli é tão importante que você faz uma confirmação, replicando para a HMB, e uma segunda confirmação, fazendo provas bioquímicas a partir das colônias típicas de Escherichia coli do HEMB. Por que eu estou enfatizando isso? Porque no futuro próximo, quando nós nos igualarmos aos países desenvolvidos, os coliformes deixarão de ser pesquisados em água e alimentos. Só se pesquisará a Escherichia coli. Na situação sanitária atual, na situação higiênico-sanitária atual de água e alimentos, não dá para fazer isso. Mas no futuro, quando nós melhorarmos muito as condições higiênico-sanitárias da produção de água e alimentos, nós só vamos pesquisar a presença de Escherichia coli, que é a bactéria que tipicamente é encontrada nas fezes do homem e de outros animais. Por isso, essa grande ênfase que eu dei para essa espécie bacteriana. Uma coisa que você deve estar prestando atenção é que, para eu chegar a essa resposta, eu demorei 6 dias. Ou seja, se você somar 2 dias com 2 dias com 1 dia, já estamos no 5º dia. Se você somar a incubação dessa placa de HMB, já estamos no 6º dia. Se você fizer essas provas bioquímicas, já estamos no 7º dia. Ou seja, é uma análise que é extremamente demorada, além de trabalhosa. Você está trabalhando todo dia para chegar a uma resposta. Isso, logicamente, nos dias atuais, impacta muito, né? Sobrecarrega muito os laboratórios. E aí,
foram criados métodos presuntivos rápidos. O que você tem que entender dessa denominação? É um método mais rápido. Agora, ele é presuntivo. Presuntivo é você presume, você suspeita, mas não é tão preciso quanto os métodos anteriores. Correto? Às vezes as pessoas falam assim, esse método é muito melhor. Não, melhor não é. O padrão ouro é a técnica de tubo múltiplos. Essas técnicas que nós vamos mostrar agora são presuntivas. E elas são utilizadas porque elas são mais rápidas. Não é porque elas são melhores. Correto? Então, isso é muito importante. Às vezes as pessoas, né, se vangloriam de utilizar esses métodos que nós vamos apresentar agora, porque eles são bonitos e tecnológicos. Mas eles não são melhores que as técnicas antigas. Mas, lógico, como eles são mais rápidos, a gente tem a tendência de utilizá-los. Correto? Então, presuntivo. Ele tem 90% a 95% de similaridade de resultados com a técnica de tubo múltiplo. Mas quem dá 100% de positividade, quem é o padrão ouro, é a técnica de tubos múltiplos. Bom, a primeira técnica envolve uma reação que nós já estudamos, do ONPG, né? Ou seja, se a bactéria fermenta a lactose, ela produz beta-galactosidase, e a beta-galactosidase quebra o ONPG, e esse fragmento aqui tem uma cor amarela, dá uma cor amarela ao meio de cultura. Opa, desculpe. Então, é uma técnica, mas ela não atende ao nosso conceito, ao conceito vigente aqui no Brasil de coliforme. Coliforme não só fermenta a lactose, fermenta a lactose com produção de gases. Então, essa técnica aí, ela só indica que tem a enzima beta-galactosidase. E aí você presume que possa ser um coliforme. Correto? É só uma técnica presuntiva. Para a Escherichia coli, existe um outro reagente. O ENPG é cromogênico, resulta em uma cor amarela. Esse reagente que nós vamos ver agora é um reagente fluorogênico. Ele resulta em fluorescência. Então, é algo diferente, né? Fluorescência. Lembra da lâmpada fluorescente. Quando você aperta ligar, a lâmpada fluorescente emite luz. É o mesmo princípio desta reação que nós vamos ver agora. Existe um substrato fluorogênico, um metabólito, que é metabolizado especificamente pela Escherichia coli e algumas outras bactérias com uma frequência menor, que é o MUG, o metil-umbiliferil, e me perdoem, eu escrevi errado, é glicuronídeo. Tá um zo aqui, não tem nada a ver. É glicuronídeo. Desculpem o erro. Vou corrigir e disponibilizar correto no PDF. Você vai falar essa palavra? Não, é difícil de falar. Você vai falar MUG. Mas você sabe que o MUG é um substrato fluorogênico que é metabolizado principalmente pela Escherichia coli. O que a Escherichia coli faz? Ela quebra o MUG liberando a umbeliferona. Essa substância, quando ela está livre do glicuronídeo, ela, quando excitada com luz ultravioleta é invisível ao olho nu, correto? Então, quando você irradia
a umbeliferona com luz ultravioleta, você não vê a luz ultravioleta, mas, em contrapartida, o meio de cultura começa a brilhar, porque está emitindo luz. Então, você vê aqui que esses meios de cultura desses dois tubos aqui continuam escuros. Agora, você olha esses meios de cultura aqui, eles estão emitindo luz, eles estão fluorescentes, estão emitindo luz a partir da excitação com luz ultravioleta. Então, é a mesma coisa que acontece com a lâmpada fluorescente. Você apertou ligar, você energiza ela e ela emite luz. A umbeliferona, você irradia ela com luz ultravioleta. Ela absorve essa energia e libera outra energia. Ela libera outra energia, não, desculpe. Ela libera uma outra reação, uma outra radiação, né? Que é a radiação no comprimento de onda da luz visível. Então, ela brilha no escuro, o meio de cultura brilha no escuro. Então, é uma reação bastante interessante, muito bonita, bastante tecnológica. Por isso que quem usa se vangloria tanto, né? É uma reação bonita, elegante, né? Mas ela é só presuntiva, correto? Bom, a maior vantagem do MUG é que você consegue colocar o MUG no caldo lauril sulfato de sódio triptose, no caldo lauril triptose, ou no caldo bile verde brilhante, no caldo brila. Então, você consegue adicionar esse reagente fluorescente, desculpe, fluorescente não, fluorogênico, correto? Só é fluorescente quando ele é quebrado e libera umbeliferona. Então, você pode adicionar esse reagente fluorogênico no caldo lauril triptose ou no caldo brila. E aí você abrevia tudo, né? Se você tem um caldo lauril triptose onde existiu a fermentação da lactose, se você irradiar com luz ultravioleta e ele brilhar, você já sabe que no final você vai ter a presença de Escherichia coli. A mesma coisa, se você tiver um caldo brila positivo e esse caldo brila for adicionado de MUG, se você irradiar com luz ultravioleta e ele brilhar, você já sabe da possível presença da Escherichia coli, já antecipou o seu resultado. Você não vai precisar replicar para HRMB, fazer provas bioquímicas. Então, isso reduz o trabalho. Você tem uma análise com um período de tempo muito curto. Você gasta poucos reagentes, é muito menos trabalhoso. Além disso, você pode colocar esse meio de cultura em dispositivos que nem esse aqui. São pedaços de plástico onde você faz mini tubos que já contém o meio de cultura. Você compra isso aqui pronto, semeia a sua amostra, depois irradia com radiação ultravioleta, com luz ultravioleta, e onde brilhar você sabe que tem a possível presença de Escherichia coli. Então, esses reagentes cromogênicos e fluorogênicos, eles reduzem o trabalho, correto? Você gasta menos dinheiro com meios de cultura, você gasta menos tempo para completar a análise. Por isso que eles são muito utilizados hoje em dia. Mas você não pode depreciar a técnica de tubos múltiplos, porque é a técnica padrão para a caracterização dos coliformes A35, coliformes A45 e Escherichia coli. Bom, encerramos por coliformes e agora nós vamos falar de outros indicadores de contaminação fecal. Um gênero importante, está no nome dele, que eles são bactérias da microbiota intestinal, Enterococcus.
Então, são cocos encontrados no trato intestinal. São bactérias que têm uma morfologia que nós já estudamos, são cocos agrupados em cadeia. No passado, eles faziam parte do gênero Streptococcus. Por quê? Por causa dessa morfologia. Hoje em dia, eles foram separados do gênero Streptococcus e formaram um gênero próprio, o gênero Enterococcus. Se você estudar por livros antigos, pode ser que você ainda encontre o termo Streptococcus fecais. Esse termo não é mais utilizado. Hoje em dia, você classifica essas bactérias dentro do gênero Enterococcus. A grande importância desse gênero Enterococcus é que eles são mais resistentes no ambiente, em condições de alta salinidade, quando existe cloro na água potável ou numa água de piscina, que os coliformes. Então, os coliformes são bactérias que são muito sensíveis a adversidades ambientais. Os enterococos são mais resistentes. Então, se você quer avaliar a contaminação fecal, por exemplo, da água do mar, uma água que tem uma salinidade elevada, se você utilizar os coliformes, pode ser que você não os detecte. Mas, se você pesquisar os enterococos, eles vão indicar a contaminação fecal da água do mar, se ela existiu, lógico. Se você tem uma água de piscina, uma água que tem níveis elevados de cloro, não adianta você pesquisar bactérias do grupo coliforme. Raramente você vai encontrar essas bactérias. O melhor é você pesquisar os enterococos. E os enterococos também fazem parte das especificações de qualidade das águas minerais. Por que isso? Porque um produtor de água mineral, ele pode adulterar a água mineral com cloro, ou com ozônio, ou com qualquer outro agente que mate os coliformes. Consequentemente, se você pesquisar os enterococos e detectá-los na ausência de coliformes, você já presume o quê? Olha, esse produtor de águas minerais provavelmente está colocando um agente que mata coliformes, mas não é capaz de matar os enterococos. Então, essa bactéria aí tem usos bastante específicos, como você pode ver nos exemplos. Não é utilizada em alimentos, mas é muito utilizada em águas. Aliás, em alimentos, você pode utilizar os enterococos, num grupo atual de alimentos que são os vegetais minimamente processados. São aquelas saladas que você compra de vegetais folhosos, já pronta para consumo nos hortifrutis. Então, você pega aquela caixinha, já tem a salada, você abre e consome. Por quê? Porque está escrito na tampa que esses vegetais já foram processados, já foram higienizados, já foram sanitizados com cloro. Então, você pode avaliar esses vegetais minimamente processados com a pesquisa de bactérias do gênero Enterococcus, para avaliar a sua qualidade. Exige mais raciocínio, não está na legislação, mas você já sabe que você pode utilizar, né, esse gênero Enterococcus para avaliar o grau da sanitização que você faz nesses vegetais minimamente processados. Um outro grupo indicador de contaminação fecal são os clostrídios sulfito-redutores, CSR, é a abreviação desse grupo. Então, mudamos agora totalmente de bactéria. Nós temos um grupo de bactérias que pertence ao gênero Clostridium,
que é um gênero bem diferente. Por quê? Porque essas bactérias são esporuladas. Ou seja, bactérias esporuladas, você já sabe que terão uma grande sobrevida ambiental. Então, elas têm uma utilização muito específica. Já vamos ver. E, dentro dos clostrídeos, qual é o clostrídio que é pesquisado? São os clostrídeos capazes de reduzir o sulfito a sulfeto de hidrogênio a temperatura de 46 graus Celsius. Então, você vê, clostrídeos sulfito-redutores são um grupo de bactérias. É um grupo de espécies do gênero Clostridium. O que une esse grupo? A capacidade de reduzir o sulfito a sulfeto de hidrogênio, H2S, a temperatura de 46 graus Celsius. A pesquisa desses laboratórios, apesar disso parecer muito complexo, né, é bastante fácil. Você utiliza um meio de cultura que tem uma fonte de enxofre e tem ferro. Por quê? Se a bactéria produzir H2S, então ela reduz o sulfito a sulfeto de hidrogênio, H2S. Se ela produzir H2S, esse H2S vai reagir com o ferro do meio de cultura. Então, esse meio é adicionado de ferro, dando um precipitado negro. Então, essa é uma reação muito comum. Quem fez técnico em química, quem já fez química orgânica, inorgânica, análise bromatológica, já fez essa pesquisa de H2S. Pega H2S, mistura com ferro, dá um precipitado negro, dá sulfeto de ferro. Então, esse meio de cultura contém ferro. Se a bactéria produzir sulfeto de hidrogênio, H2S, a colônia vai ficar negra. Então, você está vendo aqui colônias negras no meio de cultura. Sempre lembrando que essa bactéria é anaeróbica, correto? Então, esse tubo, essa placa de Petri aqui, foi colocada primeiro num dispositivo que gera anaerobiose, porque obrigatoriamente essas bactérias só se desenvolvem na ausência de oxigênio livre, são anaeróbios estritos, correto? Uma outra forma de você pesquisar essas bactérias é colocar no meio de cultura líquido, que tenha também sulfito e ferro, e quando ela produz sulfeto de hidrogênio, o ferro desse meio líquido se junta com H2S, dando sulfeto de ferro, dando uma coloração negra ao meio de cultura líquido. Então, você não tem colônia formada, como o meio é líquido, você vai ter turvação do meio e, se houver produção de sulfeto de ferro, o meio vai ficar todo negro, certo? Se você observar, esse meio tem um detalhe, que é uma camada de óleo mineral na superfície do meio. Para quê? Impedir que o oxigênio penetre nesse meio. Porque o Clostridio é uma bactéria anaeróbia estrita. Então, tem uma imagem aqui ao gram dos clostrídeos. São bastonetes gram-positivos que têm esporos e que são anaeróbios estritos. Onde você encontra os clostrídeos? Na microbiota intestinal de homens e animais. Por isso que ele pode ser utilizado como indicador de contaminação fecal. Quando você utiliza os clostrídeos sulfito-redutores como indicadores de contaminação fecal? Quando o ambiente que você está analisando tem um nível de adversidade muito elevado, que vai matar os coliformes, que vai matar os enterococos. Então, essas bactérias aí têm utilizações muito específicas. São utilizados no controle de qualidade de águas minerais. Por quê? Água mineral
quando tem contaminação fecal, não pode ser comercializada. Se o produtor adicionar grandes quantidades, por exemplo, de ozônio nessa água, vai matar todas as bactérias na forma vegetativa, mas as esporuladas vão sobreviver. E aí você vai detectar a contaminação fecal em águas minerais que foram submetidas a um tratamento com ozônio. Então, é uma análise bem específica, correto? Essa análise muitas vezes gera confusão, porque ela também pode ser feita em alimentos. Só que o significado em alimentos é totalmente diferente do significado da presença dessa bactéria em águas minerais. Em águas minerais, ela indica contaminação fecal. Em alimentos, ela indica a presença de uma bactéria da espécie Clostridium perfringens. Então, o Clostridium perfringens é uma espécie bacteriana que pertence ao grupo dos Clostrídios sulfito-redutores. E por que essa bactéria é importante? Porque ela é um patógeno específico de DTA. Então, em alimentos, os Clostrídios sulfito-redutores não são bactérias indicadoras de contaminação fecal. Elas indicam a presença de um patógeno específico de DTA. Então, se você consumir esse alimento que tem Clostridium perfringens, você tem um risco direto de ter uma DTA por esta bactéria. Então, em alimentos, essa bactéria, a indicação dos Clostrídios sulfito-redutores, ela não serve para indicar contaminação fecal, mas sim para indicar a presença do Clostridium perfringens, que é um patógeno específico de DTA. Ela pode indicar também a presença de Clostridium botulinum, que é um outro patógeno específico de DTA. Então, você vê que Clostrídios sulfito-redutores em água são indicadores de contaminação fecal. Em alimentos, eles são indicadores da possibilidade direta de DTA, porque eles são patógenos específicos. O Clostridium perfringens, o Clostridium botulinum, eles serão o agente da DTA. Correto? Não esqueçam disso, porque isso aí é muito importante. Você não pode confundir os Clostrídios sulfito-redutores quando você pesquisa em alimentos com bactérias indicadoras de contaminação fecal. Nos alimentos, eles indicam a presença de bactérias que são patógenos específicos. Em águas, indicam contaminação fecal, correto? Você não vai ter uma DTA, como, por exemplo, botulismo, consumindo água, contendo Clostrídios sulfito-redutores. Isso é impossível. Então, indicam contaminação fecal. Bom, como são muitos nomes e vocês já estão ficando confusos, eu separei aí os micro-organismos de importância sanitária. Correto? Não são de importância higiênica. Não tem nada a ver com a higiene. Tem a ver com a possibilidade de ocorrência de doenças. Então, os indicadores sanitários que você encontra frequentemente na legislação são Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium perfringens. Cada um com uma origem diferente, tá? Esqueçam, parem de pensar agora em contaminação fecal. Salmonella é de contaminação fecal. Listeria monocytogenes é contaminação ambiental, não precisa ter contaminação fecal. Staphylococcus aureus geralmente vem do ser humano que manipula o alimento. Bacillus cereus vem de cereais. Clostridium perfringens vem do solo e tem uma relação longínqua com contaminação fecal.
Então, quando a gente fala de patógenos específicos, nós estamos falando de bactérias que causam DTAs e elas são de diferentes origens. Um outro detalhe importante que você tem que sempre levar em conta quando você lê o nome da análise laboratorial é o termo pesquisa e o termo contagem. Pesquisa indica o quê? Se tiver uma célula de salmonela, você reprova o alimento. Por quê? Porque a salmonela é uma bactéria que causa uma doença que leva ao risco de morte do indivíduo. Então, você não admite a presença nem de uma célula de salmonela no alimento. A mesma coisa a Listeria monocytogenes. Você não admite a presença dela no alimento. Agora, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium perfringens, eles causam DTA. Mas você faz a pesquisa dessas bactérias, a pesquisa não, né? A detecção dessas bactérias numa análise chamada contagem. Não é mais pesquisa, é contagem. Ou seja, o que importa é o número. Por quê? Porque o Staphylococcus aureus, o Bacillus cereus e o Clostridium perfringens, eles se multiplicam no alimento e, quando atingem uma população elevada, eles produzem a toxina que vai causar DTA. Então, não é a bactéria que causa DTA, é a toxina produzida pela bactéria que vai causar DTA. Consequentemente, quando você suspeita dessas bactérias, você sabe que ela se multiplicou no alimento. Então, a contagem dela será elevada. Por isso que o nome dessa análise é contagem. Você só vai relacionar essas bactérias com a DTA quando elas estiverem com uma contagem elevada. Só a presença delas não diz nada, porque ela pode estar presente, não se multiplicou no alimento. Se ela não se multiplicou, ela não produziu a toxina. Se ela não produziu toxina, ela não causa DTA. Só vai causar DTA quando ela se multiplica no alimento, produz a toxina no alimento e é a toxina que causará DTA. Então, você vê que tudo relativo aos micro-organismos de importância higiênico-sanitária se encaixa muito bem com as análises laboratoriais, com o raciocínio que é feito em relação às DTAs. Então, essa lista aqui são de bactérias que causam DTAs. São indicadores sanitários. A presença delas no alimento ou a contagem elevada delas no alimento vai reprovar o alimento na análise microbiológica. Por quê? Porque o alimento poderia causar DTA. Bom, como eu falei, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Clostridium perfringens produzem toxinas e as toxinas é que causam a DTA. Perfeito. Com isso, surgiu um outro grupo de análises, que não tem nada a ver com análise bacteriológica. Tem a ver com a pesquisa da toxina no alimento. Então, se o Staphylococcus aureus se multiplicou no alimento e produziu a toxina, eu posso fazer uma contagem de Staphylococcus aureus no alimento, mas eu posso também fazer a pesquisa da toxina estafilocócica no alimento. Então, você vê que agora você abriu para uma análise que não pesquisa nem a bactéria, pesquisa a toxina que a bactéria produz e que causa DTA. Então, existem análises nos alimentos que pesquisam as enterotoxinas estafilocócicas, existem análises nos alimentos que pesquisam a enterotoxina produzida pelo Clostridium perfringens e um parente, né, do mesmo gênero do Clostridium perfringens. Existem
análises que pesquisam a neurotoxina botulínica, né? Clostridium perfringens e Clostridium botulino, né? Então, você pode, com a análise da contagem de clostrídios sulfito-redutores, pensar em Clostridium perfringens e Clostridium botulino. A forma de você caracterizar que é um Clostridium botulino tem que ser muito segura. Então, só se admite fazer a pesquisa da neurotoxina botulínica, porque pesquisar o Clostridium botulino no alimento é muito complexo, só laboratórios muito especializados que conseguem. Então, você parte direto para a pesquisa da neurotoxina botulínica. Bom, essas análises são muito específicas, correto? Geralmente, você só faz essas análises quando você está investigando um surto de DTA ou quando você tem a certeza da presença dessas bactérias nos alimentos. São desdobramentos das análises que detectam micro-organismos de importância higiênico-sanitária nos alimentos. Bom, espero que vocês tenham entendido, são muitos conceitos, é um assunto extremamente amplo que se relaciona com tudo que nós já ensinamos e tudo que nós aprenderemos no futuro. Se dedique à compreensão dessa aula, porque essa aula é fundamental. Se um dia você quiser solicitar uma análise microbiológica de água e alimentos, você tem que ter conhecimento pleno dessa aula. Só assim você vai conseguir interpretar bem os resultados das análises microbiológicas. Desculpe aquele erro lá do diglucoronídeo, tá? Do MUG, eu vou corrigir no PDF. E não deixem de fazer os exercícios aí do Google Formulários e do Socrative, bem como aproveitar as aulas aí do estudo sincrônico para tirar as suas dúvidas. Agradeço muito aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido esse tema. Se não entenderam, por favor, recorram aos professores e monitores, porque esse tema é fundamental para a sua vida profissional, correto? Muito obrigado e até a próxima atividade aí da disciplina de microbiologia.